Olá, queridas! Hoje, finalmente, eu trouxe uma maquiagem bem vibrante pra vocês. É um preto com verde, que na verdade não ficou tão preto assim, porque eu misturei o black da paleta Naked, que é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês, a minha queridinha do momento. Então eu misturei o black dela, que é esse bem pretinho aqui. Aí eu misturei com uma cinza, então na verdade ficou um grafite com verde essa maquiagem. Eu também usei o verde dessa paleta aqui que eu tô amando, que eu ganhei de presente da minha amiga Larissa. Beijo, amiga! E eu usei o verde dessa paleta, que tem cores muito vibrantes. Eu usei o verdinho dessa paleta aqui. E também usei o meu blush queridinho do momento, gente. Há muito amor por esse blush. É esse da Too Faced. É claro que se você não tiver esses produtos na sua casa, você pode substituir pelo que você tiver aí. Então pode ser outra sombra verde, que você tenha outra paleta sua, pode ser outro preto, o que vale é a intenção e você aprender a fazer esse passo a passo aqui. Então se você quiser aprender essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Como o clima tá bem frio, eu vou aplicar o meu Lip Balm EOS para hidratar os meus lábios. E agora eu vou aplicar um fixador de sombras, na verdade é o primer da Make Be. Vou aplicar em toda a minha pálpebra. E agora eu vou aplicar a sombra Pistol da Naked 2, que é um cinza bem cintilante. Eu vou aplicar por toda a pálpebra com um pincel fofinho, porque além desse pincel aplicar essa sombra, ele já vai trabalhando com o efeito de esfumar. Então a gente já vai aplicando e esfumando. Eu só vou evitar encostar no cantinho interno dos olhos, porque no cantinho interno dos olhos eu vou aplicar outra sombra mais clarinha. Eu começo aplicando essa sombra na pálpebra e depois eu vou subindo aos poucos para o côncavo. Agora eu vou usar uma sombra mais clarinha, também cintilante, para iluminar o meu cantinho interno dos olhos. E eu vou aplicar também rente aos cílios inferiores. Agora eu vou utilizar outro pincel fofinho, dessa vez para aplicar a sombra mais escura, que é a Blackout, uma sombra super black. E por ser uma sombra escura, eu vou bater o pincel para tirar o excesso da sombra, para evitar que caia no rosto e não borre tanto. Aí eu vou aplicar só no cantinho externo e eu vou levando para dentro só a parte de acima do côncavo. Eu vou aplicando como se fosse desenhar um V nesse cantinho externo. Como vocês podem ver, é como se fosse o desenho de um V mesmo nos meus olhos.
Agora com o pincel Rabo de Cavalo, que é um pincel bem fofinho para esfumar, eu vou aplicar ele limpo mesmo, só para ir passando nos olhos e esfumando essa sombra. Então o pincel tá limpo, eu só vou utilizar ele mesmo para esfumar essa sombra que eu acabei de aplicar. Agora com o pincel para côncavo, um pincel lápis, eu vou trazendo essa sombra do côncavo um pouquinho mais para o canto interno. Agora eu vou voltar com a sombra cinza para realçar mais ela aí no centro dos meus olhos e causar um degradê com essa sombra preta. Agora eu vou aplicar um pouquinho mais da sombra preta para destacar mais ela. E vou esfumar novamente. Na minha linha d'água eu vou usar um lápis branco, porque vai dar um contraste melhor com a sombra verde que eu ainda vou aplicar. O mesmo lápis eu vou aplicar abaixo da sobrancelha para iluminar. E agora eu vou esfumar com o pincel Língua de Gato, que é um pincel para sombra, sendo que eu apliquei um pouquinho de sombra bege, uma sombra bege opaca, para esfumar esse lápis branco. E agora sim eu vou para o destaque desse olho, que é a sombra verde, bem rente aos cílios inferiores. Eu vou usar um pincel de esfumar, só que é um pincel mais preciso para essa área dos olhos. E eu vou subindo esse verde para o cantinho externo dos olhos e levando ele para o côncavo com o mesmo pincel. Agora eu vou voltar com a sombra preta para causar um degradê com esse verde. E vou aplicando a sombra preta e esfumando. Agora eu vou corrigindo com o pincel Língua de Gato e um pouco de corretivo para eliminar o borrado e fazer aquele efeito bem retinho, bem perfeitinho no acabamento dos olhos aí no canto externo. Vou aplicar máscara de cílios. Essa é a minha máscara da Sephora, que eu já fiz resenha dela lá no blog. Mas eu já ia me esquecendo do Curvex. Então vou usar o Curvex. E agora sim eu vou aplicar mais máscara de cílios.
E eu já ia me esquecendo também do delineador. Eu vou aplicar ele só para marcar mesmo os meus olhos. Eu não vou fazer o gatinho. É só para contornar os olhos mesmo. Agora eu vou reforçar o meu contorno com um pincel fofinho, mas na diagonal. E com um pincel redondinho, fofinho da Dior, eu vou aplicar o meu queridinho do momento, o meu blush da Too Faced. Ele é bem rosadinho e bem iluminado. E para finalizar, eu vou usar o Brave da MAC, que é um batom bem nude e vai super combinar com essa sombra aí dos olhos. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de clicar no gostei aqui abaixo do joinha pra mim. Deixe seu comentário e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrita. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo pra vocês o link das minhas redes sociais. Eu vou deixar o Facebook, Snapchat, Instagram, tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem e até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau!